Boa noite a todos. É um prazer retornar a essa casa. Espero que os amigos espirituais estejam conosco, a fim de que possamos passar a mensagem do Cristo com maior fidelidade no seu Evangelho. Pois bem, a proposta trazida por nós hoje chama-se motivos de resignação. Então, o que é resignação? Buscamos então nos dicionários qual é o significado da palavra resignação. Diz eles: resignação é a submissão da vontade de alguém ou ao destino, mas submissão aliada à constância e paciência em face dos infortúnios, coragem para suportar os rigores dos infortúnios, constância numa situação sem que reaja contra ela, ou sem que o paciente se lamente dela. Submissão paciente aos sofrimentos da vida, mas submissão é a disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, docilidade, obediência, subalternidade, disposição para aceitar um estado de dependência. E segundo a doutrina espírita, resignar-se é submeter-se voluntariamente às leis de Deus, por reconhecer que, sendo Ele o absoluto na perfeição, causa de tudo que existe, não comete erros ou enganos, e suas leis sábias e amorosas são as que nos levam à felicidade. Muitas vezes a submissão é interpretada como a aceitação passiva das imposições da vida. Mas, na verdade, é a submissão racional e lógica e ativa de quem se sente seguro, confiante no Pai e Criador. Ser resignado significa ter fé absoluta em Deus. A pessoa resignada, por mais situações difíceis que ela passa na sua vida, e todos nós passamos, mais ou menos, ela tem uma confiança irrestrita em Deus. Não se desespera, não se revolta, que é muito importante, e quase todos nós, salvo alguns amigos que já descobriram essa fé absoluta em Deus, conseguem se manter firme. É natural que nós estamos nessa caminhada de perfeição, buscando rumo à perfeição, que muitas vezes nos sentimos desanimados com a vida, em razão de tudo que está acontecendo, seja na sociedade e também em razão daquelas situações difíceis que temos na nossa vida, na nossa família. E todos nós temos. Mas a fé absoluta em Deus é o comportamento que desejamos, que os espíritos superiores desejam que tenhamos nas dificuldades. E nós sabemos porque nós passamos por dificuldades e narraremos aqui. Pois bem, ela pode ser interpretada e deve ser interpretada como não reagir com revolta, com desespero, mas não coibindo ações para resolver a situação de infortúnio, para tentar amenizá-la e superá-la. Se não fosse assim, se a gente aceitasse passivamente a imposição, Deus não teria nos feito inteligente, nos teria feito capazes de resolver os problemas. A aceitação, a submissão que diz aqui, não significa aquela aceitação passiva em relação aos problemas, mas uma visão de que nós podemos transportar esses problemas, ou melhor, fazer com que esses problemas sejam diminuídos, encarando-os. Todos nós temos problemas, maiores ou menores. Não existe ninguém aqui na Terra sem problema. Ou a pessoa ou ela tem um problema mental, ou ela é uma pessoa iludida, não quer enxergar os problemas. E todos nós temos. A razão que a doutrina espírita e a lógica que ela nos coloca é de como enfrentaremos esses problemas, revoltados ou resignados. Pois bem, e a doutrina espírita, ela vem nos ensinar e preconiza uma submissão ativa em relação aos problemas que teremos. É importante entender, e a doutrina espírita faz essa reflexão conosco, que somos espíritos imortais. Primeiro ponto. Se somos espíritos imortais, aqui é apenas uma passagem.
E nós sabemos, estudando um pouquinho do Fênix Espírita, que todos nós somos espíritos devedores. Todos nós. Salvo raríssimas exceções, aqueles espíritos que já conseguiram alçar outros planos, que já conseguiram evoluir e vêm para cá para dar o seu exemplo. E também sofrem. Todos aqueles escolhidos por Deus para dar o exemplo, para viver o seu nome renunciando, sofrem muito. Muitas vezes nós queremos ter grandes missões aqui na Terra. Será que conseguiríamos ter grandes missões? Como ser Francisco de Assis, Santo Agostinho, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier? Com certeza a maioria de nós não. Nós não temos ainda a maturidade espiritual de suportar as provas que esses espíritos já suportam, e renunciando a si mesmo. A nossa grande missão aqui, a maioria de nós, é sermos pais, sermos mães, sermos bons filhos, sermos bons profissionais, darmos bons exemplos. Essa é a nossa grande missão. Se conseguirmos fazer isso, nós com certeza vamos angariar muita evolução espiritual. Aí sim, no futuro, daqui umas 500 encarnações ou mais, podemos vir aí como um espírito um pouco mais evoluído e ter a capacidade de renunciar a si mesmo para viver em prol dos outros. Né? Pois bem, segundo Caibá Schutel, a resignação é a coragem da virtude. A virtude de entender que Deus é um ser perfeito e não coloca nenhuma dificuldade que nós não podemos dar conta. É muito comum, aí da nossa inferioridade espiritual, isso acontece com qualquer um, a gente dá uma dimensão muito maior do problema do que ele realmente é. E muitas vezes a gente foge do problema. E quando a gente resolve encarar esse problema, a gente passa por ele e fala, caramba, não sabia que ia ser tão fácil assim. Mas é natural que a gente possa se fortalecer para passar por todas as dificuldades que teremos na nossa vida. E teremos, né? Como diz os espíritos superiores, quando você resolve um problema, vem outro. Resolve um problema, vem outro. Um monte de expiações e provas. Não poderia ser diferente. Pois bem, vários motivos levam o homem à resignação nos sofrimentos e dificuldades da vida. Eu fiz um pequeno resumo para que a gente possa ter resignação em razão do sofrimento e das dificuldades que temos na vida. Quais são eles? Primeiro, confiança em Deus e na sua sabedoria e amor. Confiança em Deus e na sua sabedoria e amor. Olha, nós que temos filhos, nós que somos pais, nós temos uma dedicação muito grande para os nossos filhos. Mesmo imperfeitos, nós trabalhamos para que nossos filhos tenham uma boa educação, que não falte alimento em casa, que tenha uma boa formação, não só intelectual na medida possível, mas também moral. Nós somos imperfeitos. E Deus, que é perfeito, será que nós, como filho deles, ele deseja o mal para a gente? Será que ele está errando para a gente? Claro que não. Jesus, quando esteve entre nós, ele disse, na terra só tereis aflição. Quando ele disse isso, a gente pode pensar, será que ele está jogando uma praga na gente? Na verdade, não. Ele sabia que o mundo é um mundo de expiação e prova, um mundo ainda de sofrimento. E no mundo de sofrimento, você vai ter aflição, você vai ter sofrimento. E é natural que, à medida que nós vamos evoluindo e que o mundo vai evoluindo também, quando atingimos uma certa perfeição, nós não precisamos mais do sofrimento para evoluir. Que nós já teremos uma compreensão maior das leis divinas e viveremos de acordo com essa compreensão. Enquanto nós ainda não temos a compreensão de toda a lei divina, nós ainda necessitamos do sofrimento para crescer. Bem-aventurados os aflitos, como foi dito no Evangelho. Que a felicidade, como diz o Evangelho, foi lido agora há pouco, na visão espiritual é diferente. A felicidade é a resignação, a obediência, a simplicidade, a humildade, a bondade, e não o contrário.
E os bens materiais? Temos que renunciar aos bens materiais? Claro que não. Como foi colocado aqui, a casa precisa dos bens materiais para poder gerir, né? Para poder divulgar a doutrina espírita. Mas não é um problema. Nós passaremos por vários estágios na classe social. Uma encarnação seremos pobres, outra seremos remediados, ou seremos muito ricos. Da mesma forma que encarnaremos em vários locais e passaremos pela experiência de ser mulher, de ser homem, e assim por diante. Não tem nenhum problema de viajarmos 5, 6 vezes por ano para o exterior. Problema nenhum. Temos nenhum problema de morarmos numa mansão. Problema nenhum. Não temos nenhum problema de comer em bons restaurantes. Problema nenhum. Nenhum problema de andarmos com um carro caríssimo. Problema nenhum. O problema é achar que isso me traz felicidade. É o problema que eu só sou feliz se eu tiver isso. Esse é o problema. Quando a gente consegue se posicionar na vida como espírito imortal, as situações ficam um pouco mais fáceis. Posso estar bem hoje financeiramente, amanhã não. Isso é natural. É para a nossa experiência. Porque muitas vezes, e a doutrina nos traz isso, que muitas vezes, quando a gente está na bastância, na chamada felicidade material, nós ficamos bem entorpecidos. A verdade é essa, porque ainda somos imaturos. Então, que nós possamos estagiar na vida, confiando em Deus, fé absoluta em Deus, independente da nossa condição financeira, nossa condição familiar, se moramos aqui ou ali, se temos dificuldade, não todos têm dificuldade, todos. Seja na ordem moral, seja na ordem física, todos. Todos temos filhos rebeldes, todos. Uns mais, uns menos, todos. É o desafio desta encarnação para a gente, nesse momento que estamos vivendo. Pois bem, mais um motivo para resignarmos: compreender e aceitar a imortalidade do Espírito. Se entendemos que nós estamos aqui de passagem, é natural que poderemos aceitar as situações que estão impostas para nós com muito mais tranquilidade. Mas aqui tem muito sofrimento. Como eu disse, cada um problema vem outro. É natural. Você se encontra no mundo de expiações e provas. No mundo de expiações e provas, só tereis aflição. Como quando habitarmos outros planetas, não. Como diz um amigo, Julião, não tem graça você estar no mundo de expiação e prova e não passar por aflição, não passar por essas provações. É o nosso mundo. E esse mundo está de acordo com a nossa vibração. Se estamos no mundo de expiações e provas, passaremos por expiações e provas. E ela não acaba. Né? Não teremos aquela felicidade, aquela calmaria. Pode esperar, quando a gente está com muita calmaria, uma hora vem uma coisa. Não existe e quando tiver um sofrimento absoluto também, vem o refrigério da espiritualidade. Ninguém está abandonado. Todos nós somos filhos de Deus. Desde o mais santo até o mais perverso que está encarnado entre nós. Outro motivo para resignar é aceitar e compreender as leis das vidas sucessivas. Se acreditamos que somos espíritos eternos, somos criados lá atrás, simples e ignorantes. Passamos já pela fase, não caminhamos muito, todos nós aqui somos espíritos milenares. Passamos pela fase mineral, vegetal, animal, estamos na fase hominal e chegaremos à fase angelical. Quanto tempo? Alguns bilhões de anos. Mas chegaremos. Porque a única fatalidade que existe para nós encarnados é chegarmos à perfeição. Quando nós envolvemos por completo as duas asas. Asa moral, como quando formos irretocáveis moralmente. E a asa intelectual, quando adquirimos todos os conhecimentos que existem. Física, astrologia, biologia, química. Aí sim, quando tivermos as duas asas completas, seremos um espírito de luz. Aí teremos outras missões, não pararemos de trabalhar, como Jesus tem o planeta Terra para governar e tantos outros. Então, tendo a certeza
de como que somos criados simples, ignorantes, estamos aí nessa caminhada, e essa encarnação é mais uma de tantas outras, o fardo fica um pouco mais leve, né? Sabendo, inclusive, para não nos culpar também pelos erros que praticamos. Faz parte errar nesse trajeto de caminhada que estamos aí. Somos espíritos imperfeitos. Caímos, levantamos, caímos de novo, levantamos novamente e vamos em frente. Evitar repetir o erro, mas o cair é normal. Sem a culpa. Sem culpa. Muitas vezes nós nos martirizamos por erros do passado, que lá tomamos uma decisão errada. Claro, hoje você com 50, 60, 70 anos, 80, 90, você tem uma visão de mundo muito mais madura do que você tinha 20, 25, 17, 18. Você não quer ter, com 18 anos, a cabeça de quem tem 50. Aí seria covardia, né? Ah, eu queria dessa cabeça hoje que eu tinha 20 anos. Aí é covardia, né? A maturidade é uma coisa que você não antecipa. A maturidade vem com o tempo. Quantos erros nós já cometemos? Natural. Hoje eu faria tantas coisas diferentes, não faríamos? Né? Lá no passado. É natural, mas na época foi a decisão que a gente achou melhor. Né? E vamos para frente. Pede perdão porque tem que pedir perdão, vamos caminhar. O importante é o amadurecimento a cada dia. Procurando ser pessoas melhores a cada dia, compreendendo a nossa missão de espírito imortal. Outro motivo é aceitar e compreender a lei de ação e reação. A doutrina nos ensina que tudo que fazemos, nós colhemos. Tudo que plantamos, tudo que é plantado tem uma colheita. Né? A lei da ação e reação. É natural. Existe uma sincronia divina, que nós não entendemos ainda, que nós encontramos com resultados das nossas condutas. Por isso que a doutrina sempre prega, Jesus prega, o perdoar o seu inimigo. E Pedro perguntou, 7 vezes, mestre? 7 vezes, 7 vezes, infinitamente. 70 vezes, 7 vezes, infinitamente. Porque é muito comum, quem participa da mediúnica sabe, de espírito que está há séculos aí sem perdoar, sem evoluir, com ódio tremendo. A doutrina, Jesus trouxe a mensagem, a doutrina veio esclarecer que o mundo não precisa de algoz. Se uma pessoa fez mal para a gente, e se a gente fez mal para alguém, todos nós nos encontraremos com o resultado das nossas condutas e pagaremos por ela. Por isso que não precisa de algoz, não precisa você cobrar a dívida de ninguém, que a fatura vai chegar, né? Aí sim, quando chegarmos, temos que dar conta, porque primeiro nós arrependemos, depois expiamos e pagamos. Lembra que Jesus disse, não sairá daqui enquanto não pagar o último centil? Centil era uma moedinha de pequeno valor, lá em Roma, que seria aí 5 centavos, nem sei se existe moeda de 5 centavos ainda. Ou seja, nós daremos conta de tudo aquilo que nós fizemos. Por isso o perdão, segundo Joana de Ângeles, nos liberta do inimigo, enquanto o não perdão, o rancor, a vingança, eles nos aferram aos inimigos. E quando a gente perdoa, nós nos libertamos. Então não precisa de algoz, não. A própria providência divina faz com que nós nos encontramos com tudo aquilo que nós criamos. Seguindo, aceitar a perfectibilidade do homem. A perfectibilidade é a característica de tudo aquilo que pode ser melhorado. Nós podemos ser melhorados. Nós não fomos criados para ficar estanque, parado. Nós fomos criados para nos melhorar a cada dia. Às vezes a gente vem numa encarnação para melhorar a humildade, ser mais humilde, ser mais bondoso. Outras nos dão chance para que possamos desenvolver o lado intelectual, com os pais mais estudiosos. E assim vai. Não tem como numa encarnação a gente desenvolver tudo. Numa encarnação só você vai desenvolver todo o seu lado moral e todo o lado intelectual. Não existe. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo.
Então, por isso temos que aproveitar a oportunidade que é dada na nossa encarnação para melhorar ao máximo. Vamos sair daqui perfeito? Claro que não. Tem outras encarnações para vir ainda. Por isso, motivo de resignação. Aceitar que cada encarnação, se fizermos direito, é um degrauzinho a mais que a gente sobe na escada evolutiva. Depois que você subiu esse degrau, você não desce mais. Se você conquistou de muita luta, após muita luta, de várias reencarnações, ser uma pessoa humilde, é uma virtude sua, ninguém lhe tira mais. Você pode reencarnar mais 200 vezes, 1000 vezes, você vai ser uma pessoa humilde, porque você já conquistou isso. Ninguém lhe tira, fica no espírito. É sua conquista. Por isso que Jesus disse, cada um pegue a sua cruz, e siga-me. Jesus não veio aqui com um prego, muitas vezes, erroneamente, mas pode ser até com bom desejo, que ele veio com o seu sangue lavar os pecados. Confessa, com todo respeito. Esse é argumento de espírito preguiçoso. Cada um tem que, ele nunca disse isso, cada um tem que fazer a sua parte. Jesus mostrou o caminho. Agora, a cruz é sua. Senão eu não faria, pegue sua cruz. Não, pegue minha cruz. Não, pegue a sua cruz. E venha, porque é um calvário mesmo, pela frente. A gente renunciar tudo que nós temos de mazela, não é fácil. Eu vou conseguir tudo numa encarnação? Claro que não. Mas você vai já pontuando alguma coisa. O esforço próprio faz com que nós vamos evoluindo aos poucos. Sem culpa. É o mais importante. Compreender e aceitar que o homem é um ser em trânsito na Terra. Um ser em trânsito na Terra. Significa dizer que nós não pertencemos à Terra. Estamos na Terra. Não somos cidadão da Terra. Somos cidadão universal. No livro Ação e Reação, do André Luiz, ele diz que quase todos nós aqui, salvo raríssimas exceções, estamos pululando em torno da Terra, encarnando e desencarnando há quase 10.000 anos sem evoluir quase nada. 10.000 anos sem evoluir quase nada. Fazendo a conta rápida aí, a gente tem no mínimo as 100 encarnações. Você já imaginou? Você nascendo e morrendo 100 vezes sem evoluir quase nada? Confesso, quando eu li isso aí, eu me assustei. Nós precisamos fazer alguma coisa. Temos que começar a fazer alguma coisa. Para nosso próprio crescimento. A luta é conosco, não é com o vizinho, não é com ninguém, é conosco. Burilamento espiritual, individual. Aí vem a renúncia, vem a resignação. Acreditar no Pai como nosso benfeitor, que tudo que Ele coloca na nossa vida não é por acaso. Pois bem, o Evangelho, no capítulo 5, ele traz lá uma passagem sobre motivos de resignação. Diz o Evangelho: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio de cura. Se aceitarmos o sofrimento como imposição divina e não do acaso, que necessitamos daquele sofrimento para evoluir, é um prelúdio de cura. Sairemos melhor do que entramos na Terra. E segue. Também podem ser traduzidas por essas palavras: deveis considerar-vos felizes por sofreres, visto que as dores deste mundo não são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Ou seja,
todo sofrimento que é colocado na nossa vida, todos nós, são pagamentos de dívidas. Dívidas que nós temos com a providência divina. E se aceitarmos com resignação, pagaremos essa conta. E voltaremos outras vezes com outras questões para resolver. Mas aquela dívida que causou aquele sofrimento, está paga. E se a gente não pagar essa dívida hoje, pagaremos amanhã. Porque a gente se arrepende, expia e paga. Essa é a lógica. Muitas vezes nós perguntamos: por que tantas dificuldades aos meus pés? Por que as coisas ao meu redor não acontecem como eu quero, como eu desejo? Por que eu vejo meu vizinho estar sempre sorridente e eu sempre triste? Nós estamos num mundo de provas e expiações. Não necessariamente as nossas provas são iguais às do nosso vizinho. Nós temos provas individuais, nós temos dívidas individuais, temos as provas individuais, mais ou menos no mesmo contexto, porque estamos na terra. Mas a minha prova é diferente do vizinho. A do vizinho é diferente do outro vizinho. Então, muitas vezes a gente olha para aquelas pessoas que parecem felizes, que nasceram para ser felizes aqui na terra, como diz a canção, e outros nasceram para sofrer, e nós achamos que nós nascemos só para sofrer. É muito comum quem faz trabalho caritativo, nos locais mais humildes, e é muito comum você ver, geralmente a figura materna, que está lá, 5, 6, 7, 10 filhos, sozinho, criando os 10 filhos, sem um pai, numa pobreza extrema, mas uma resignação que dá inveja. Falta tudo. Dificuldade financeira enorme, até de comer. Mas não falta a confiança, a fé absoluta em Deus. Isso é um exemplo para nós. Que muitas vezes nós também nos viciamos a reclamar. Porque imaginamos um mundo perfeito, que gostaríamos de ter, e nós não temos, e nós começamos a reclamar. Aí cria uma atmosfera negativa em torno da gente, que tudo parece dar errado acontece com a gente. Porque nós atraímos esses espíritos também que pensam da mesma forma que a gente. Que fica, realmente, você coitadinho de mim, porque isso só acontece com você, porque isso acontece com você. Aí a gente entra nessa esfera vibracional negativa, atrai quem? Por mais que seu anjo da guarda, seu protetor, queira te acessar, não consegue. Porque você cria uma atmosfera que impede de acessar. E cria-se uma revolta desnecessária, impeditiva do crescimento. Isso é para todos nós. A dor e o sofrimento, ela faz parte da nossa caminhada. Tanto faz parte da nossa caminhada, que os espíritos superiores, principalmente o André Luiz, é um espírito que não conhece, psicografou, se não me engano, 12 livros com Chico Xavier. Ele traz 3 espécies de dor, que faz parte da terra, que vem nos assolar às vezes. 3 espécies de dor. A primeira dor é a dor e expiação. É a dor de dentro para fora. Ele diz, vamos ver o que ele diz. Os erros humanos decorrentes da cólera incontrolável, do egoísmo obsessivo, das viciações inconsequentes, da sexualidade irresponsável, da maldade premeditada, às vezes com requintes de sadismo, são os fatores responsáveis pelos débitos morais que se acumulam nos bancos imperecíveis de nossa memória espiritual. Bancos imperecíveis nossa memória espiritual. Todos esses desatinos que cometemos durante as nossas reencarnações fica no banco da memória, cravado na nossa memória. E ele segue: a prática do mal desarmoniza profundamente a essência pensante, cria uma espécie de morbo energético de teor vibratório, bastante densificado, que permanece aderido à malha eletromagnética sutil do campo perispiritual.
constitui algo incomodativo e desagradável, por tratar-se de verdadeira moléstia a pulsar nas entranhas profundezas do ser. Existe um jargão no mundo que diz, né? Corpo são, mente sã. A doutrina espírita, ela inverte essa lógica. Ela diz, mente sã, corpo são. Porque se nós não tivermos uma mente livre, sem essas culpas, e a culpa é muito forte quando a gente encarna, sem essas irresponsabilidades das nossas vidas passadas, ou dessa também, que fica armazenado no banco da consciência, nós não conseguiríamos ter um corpo perfeito. Muitas vezes isso exterioriza no momento que vai nascer. No complexo celular, quem estuda um pouco do doutrina verifica que no momento que vai reencarnar, esses débitos que nós temos no banco da consciência interferem na formação do nosso corpo físico. E muitas vezes desencadeiam doenças que a gente nem sabe por que desencadeou a doença. Mas, às vezes, muitas vezes, são débitos passados que vêm nos cobrar dívida. Como diz o Espírito, não existe doença, mas existe doentes, que somos nós. Ele serve. Tal condição de natureza anímica, que pertence à alma, é a responsável pelo desencadeamento na criatura encarnada de manifestações degenerativas do organismo físico, má formação congênita, cânceres, tanto quanto de perturbações mentais, ao mesclar crises de intenso remorso com depressões profundas e manifestações esquizofrênicas de difícil solução. Assim, manifestam as chamadas doenças kármicas, expressões autênticas das expiações educativas. E diz, a dor e expiação se diferencia da condição da dor e evolução por não decorrer de fatores agressivos externos. E André Luiz diz, em nosso estudo, porém, analisamos a dor e expiação que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-os em complicados labirintos de aflição. De aflição para regenerá-la perante a justiça. Pois bem, Raul Teixeira, num dos vídeos que fizeram com ele, uma gravação, ele falou dos casos da macro e microencefalia. Não sei se eu tenho a oportunidade de ver. Ele fala que esse espírito, na hora que vai reencarnar, a culpa, a dor da culpa é tão grande, que há uma descarga eletromagnética no campo cerebral que leva esse choque vibracional negativo, provocando os casos de macro e microencefalia. A culpa é tão forte pelos débitos colhidos no passado, praticados e colhidos agora, naquele momento, que a culpa ainda interfere diretamente na formação do corpo. Essa descarga elétrica, então, faz com que tenhamos casos de macro e microencefalia. Só através da reencarnação, o perispírito vai recuperando, para no futuro possa ter uma encarnação normal. Por isso que é importante o não aborto. Por isso que a doutrina espírita é contra o aborto. Porque não está só um ser material ali, não. Há um espírito que necessita reencarnar, seja em qual condição. É a condição que ele necessita. Seja para viver 2 minutos, 10 minutos, 1 hora, 1 mês, 100 anos, pouco importa. Há necessidade que ele passe por vários abortos espontâneos, para que ele vai fortalecendo o perispírito para a reencarnação, que pode durar um pouco mais. Porque quando você pratica um aborto, você não mata só aquele ser material, mas o espírito está tentando de volta. E muitas vezes esse espírito cria uma revolta muito grande com a futura mãe, que ao invés de ser filho, um filho que daria trabalho, vira um filho difícil, vira um obsessor implacável contra a mãe. Pois bem, André Luiz também fala da dor e evolução.
Se a dor expiação é de dentro para fora, a dor evolução é de fora para dentro. Ele diz: a dor é ingrediente dos mais importantes da economia da vida em expansão. O ferro sobre o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofre a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem o qual não existiria progresso. O que caracteriza a dor evolução é o confronto com os valores desarmonizantes que nos atingem de fora para dentro, mas que servem para estimular a paciência, a resignação, a fé, o perdão, a capacidade de luta. Quais são os exemplos? É o convívio com um parente difícil, a paciência ser requisitada diante do cônjuge compreensível, a dificuldade em educar e encaminhar para o bem o filho rebelde, as pressões exercidas pela chefia no trabalho profissional, a ameaça de desemprego, a traição de alguém muito amado em que depositamos irrestrita confiança, a perda precoce do ente querido vitimado por acidente ou doença incurável, assim seja. São fatores externos que nos atingem de cheio, que nos convoca a ter paciência, a ter resignação, ter a fé absoluta em Deus. É fácil? Claro que não é fácil, mas é possível, perfeitamente possível, desde que possamos desenvolver a fé absoluta em Deus. E o último é a dor auxílio. O que diz André Luiz sobre a dor auxílio? A reencarnação é um desafio expressivo enfrentado com certa preocupação pelos espíritos medianamente evoluídos. No que pese as boas intenções, às vezes, tais espíritos, quando encarnados, se deixam empolgar pelos atrativos mundanos, e vigilantemente sofrem desvio nos planos previamente traçados no mundo maior, não suportando as provações retificadoras ou assumindo atitudes infelizes, passíveis de precipitarem o fracasso da experiência terrestre. Aqui funciona da seguinte forma: você veio com um planejamento reencarnatório e no meio do caminho você resolve levar uma vida mundana, esquecendo seus compromissos, se entregando aos prazeres materiais, e pouco importa os compromissos espirituais que você tinha com você e com as pessoas próximas. Aí o seu mentor espiritual, então, com o auxílio da espiritualidade, resolve trazer você de volta do trilho. E como que vem essa resolução? A dor auxílio. A dor auxílio vem muitas vezes por uma doença, seja ela qual for, traz você de volta para o caminho. Porque é quase sempre a pessoa que vive uma vida voltada só para os prazeres materiais, ou uma situação confortável, que a maioria de nós estamos vivendo, e a gente às vezes esquece de agradecer a Deus, de fazer o bem. E quando vem, e às vezes somos orgulhosos, né? Achando que somos privilegiados nesse mundo. Aí, para que possamos ser trazidos do caminho, vem a doença. É uma doença séria. Aí, e muitas vezes, a gente se resigna. Pode se revoltar, vai ser pior. Mas é comum pessoas muito orgulhosas, que não falam em Deus, nem pensam em Deus, quando vem uma doença, ela fica toda humilde. Não fica? Lembra-se de Deus, lembra de orar, lembra de frequentar a igreja, ou o culto que seja, dependendo da sua religião. Torna a pessoa mais amável, mais acessível. A dor auxílio faz com que nós ligamos ao mundo espiritual, verificamos que nós não somos nada. Aí quando melhora um pouquinho, o que acontece? Muitas vezes volta a ser a pessoa arrogante de novo, esquece de Deus, começa a maltratar as pessoas do lado, os empregados. Então, na verdade, a espiritualidade, ela nos traz auxílio, recurso para que possamos nos melhorar. Esperamos aqui facilidade? Não. Como diz Emmanuel, aqui a Terra não é um parque de diversões. Quem imagina que vai ir para a Terra e ter só facilidade está equivocado. Ninguém
Nem nós e nem os discípulos mais eminentes do Cristo tiveram facilidade. Lembrar dos 12 apóstolos, só um morreu de morte natural, né? Que João Evangelista. Os restantes todos foram mortos defendendo a ideia do Cristo. Então se percebe que nem os apóstolos, aqueles que estavam lá do Cristo, teve facilidade. E nós não teremos nossa missão. Quais são as mazelas, as dificuldades que eu tenho que melhorar? Consulta a nossa consciência. Cada um consulta a sua consciência. Nós não precisamos falar para ninguém para não assustar ninguém. Só consulta e verifica naquilo que nós precisamos melhorar. Porque a consciência não faz média com ninguém. A nossa consciência não nos faz média. Nós podemos até não querer ouvir a consciência, mas ela sempre vai nos alertar se estamos no caminho do bem ou não. Que pensamos a Jesus, então, aos nossos amigos espirituais, que quando a dor nos visitar, que possamos ter resignação. Que possamos assimilar o Evangelho do Cristo e acreditar que nós não estamos desamparados. Todos nós. Não é fácil, mas é possível que a gente possa evoluir, elevar nossos pensamentos para aceitar essas imposições da providência divina, que é para o nosso próprio melhoramento ainda. Lembrando que nós estamos no mundo de aflição. Então a dor faz parte da nossa vida, seja ela qual for, seja física, seja moral, ela irá nos visitar. Que possamos nos fortalecer para que possamos estar prontos quando ela chegar. Que Jesus possa abençoar o coração de todos, que o Evangelho possa implantar no nosso coração em definitivo. Muito obrigado.